pessoal, tudo bem? Então, a gente aqui, acho que todo mundo faz parte do Meninas.com, né? Não tenho certeza. Mas enfim, as meninas que estão com a câmera acesa, a gente que vai dar aula hoje. Então, sejam bem-vindas. E indos também, tem meninos aí. Eu sou a Ana Júlia, eu sou estudante de Engenharia de Software da UNB. E hoje a gente fez uma aula de alunas e para alunas. Mas se você não for aluna, não tem problema não, você pode assistir também, tá? É só porque dá uma ênfase nisso. E a nossa aula de hoje, ela vai ser focada nos primeiros passos de introdução à lógica de computação, de programação. Vai ser uma aula introdutória, básica, assim, bem do início. Então, se você já sabe programar um pouquinho, ela pode soar um pouquinho repetitiva, tá? As meninas vão se apresentar aqui agora. Oi, gente, meu nome é Hanani, eu faço engenharia mecatrônica na UNB e eu participo do projeto desde 2015. Oi, gente, meu nome é Tamires, eu participo do projeto desde 2018 e eu faço engenharia de computação na UNB. Oi, gente, eu sou a Bianca, eu sou estudante de ensino médio, eu estudo no Colégio Estadual Pedro Mourão e eu entrei no projeto ano passado. Olá, eu sou a Alice Lima, faço ciência da computação na UNB e estou no projeto desde 2016. Oi, eu sou Alice Borges, temos duas Alices. Eu estou no projeto desde 2016 também e faço engenharia de computação na UNB desde 2018. Você sabe o que é algoritmo? Antes da gente entrar em alguma linguagem específica de programação, a gente precisa saber o que é algoritmo e para a gente conseguir entender as outras línguas em geral. Beleza, algoritmo é um procedimento para resolver um problema com um número de passos finitos e de maneira sequencial. Essa parte é bem importante, que tem que ter um número já determinado de passos e tem que ser de uma forma sequencial. Como assim? Um dos exemplos que a gente mais tem de algoritmo é uma receita de bolo. Para fazer um bolo, você tem que fazer as coisas, colocá-las em uma determinada ordem, né? Você quebra os ovos, depois você coloca o leite e a farinha, e aí vai. Você sabe quantos passos tem e você sabe a sequência que eles têm que acontecer para o bolo dar certo no final. Aqui a gente tem um fluxograma que é muito usado na parte de programação para a gente conseguir ver como que vai resolver o problema. Que nem aqui o nosso problema seria colocar um bolo para assar. O que a gente faz? A gente abre o forno primeiro e daí a gente checa se o forno está aceso ou não. Se ele estiver aceso, a gente vai arrumar o fogo ali, botar a lenha e continua com os passos. Se não tiver, a gente acende o fogo e segue fazendo o bolo bonitinho. Um conjunto de passos de uma maneira sequenciada para você resolver um determinado problema. Tá. Eu vou falar o que é um fluxograma. Pela definição, o fluxograma, como a Julinha falou, é muito importante para a programação. Ele é a representação gráfica de um problema do seu sistema. E ele tem etapas que são ilustradas de forma sequenciadas por meio de símbolos geométricos interconectados. Então, ele vai te levar a fazer alguma coisa. No exemplo que a gente está dando aqui embaixo, para que ele serve? Você, por exemplo, quer comprar um pastel e quer comer um pastel. Primeiramente, você vai na pastelaria pedir um pastel. O moço vai lá entender vai te perguntar, vai falar os sabores que tem e vai perguntar qual que você quer. E aí você vai ficar na dúvida, você quer o de pastel de carne ou você quer o pastel de frango com catupiry? Aí digamos que você escolheu o pastel de carne. Você foi, avisou para ele embalou o pastel e você pegou o pastel. Aí digamos que você não queria o pastel de carne, você escolheu o pastel de frango. No caso desse daí que a gente fez, a gente colocou como se não tivesse o pastel de frango, como se tivesse acabado. Então, ele te volta para a pergunta de cima para te fazer escolher de novo o pastel de carne. E aí, é basicamente isso. Mas, por exemplo, se tivesse pastel de frango, ele também poderia ter a mesma sequência que teve do pastel de carne. Basicamente isso, um fluxograma. Só que a gente não vai colocar com imagens igual da forma que ficou anteriormente. Existem vários tipos, então eu posso fazer de um jeito, você pode fazer de outro, mas o mais assim, padrãozinho que as pessoas costumam usar
o início do fluxograma e o fim com essa forma mais arredondada. Depois eles são interconectados por essa seta, mostrando o fluxo de onde ele vai e para onde ele vai. E, por exemplo, uma função, e cada um tem um significado. Aí esse retangular, ele significa para uma função. Por exemplo, você queria comprar um pastel. E esse retangular inclinado, ele serve para indicar mais ou menos processando como isso funcionaria. O computador, no caso, fazendo. A dúvida seria, por exemplo, duas opções. Se você tem duas opções, então ele vai te dar uma escolha de onde você vai escolher. E aí processa de novo, e aí chega no fim, que é o que você queria, a resolução do seu problema. Bom, aí agora você vai parar e se perguntar, beleza, então para que eu uso um algoritmo? Como é que eu faço essa lógica? Se ela realmente é útil? E aí para isso eu vou mostrar para vocês onde a lógica ela é muito importante. Que se você fizer uma lógica muito bem feita, o seu trabalho vai ser bem menor, vai ser muito mais fácil e além de tudo você vai cometer menos erros quando você estiver programando. Então eu vou dar de exemplo para vocês o Lego. Eu não sei se todos conhecem ou já viram um Lego, tá? O Lego, ele tem as peças e tem um cérebro. Qual é o cérebro do Lego? Essa carinha aqui sorrindo, vocês estão vendo essa carinha aqui? Esse aqui é o que a gente chama de cérebro. É onde ele vai receber o código e é onde a gente vai conseguir conectar os sensores nele. O que são os sensores? Tá vendo essa garrinha aqui, esse sensor aqui? Esse aqui é o nosso ultrassom, que vê através de distâncias. E temos o sensor de cor ou de luz. Então, tudo que a gente vai receber do meio ambiente, esses sensores pegam e trazem para o nosso cérebro para ele processar e fazer o que a gente quer. Lembrando novamente que isso aqui é um dos primeiros passos. Então, o que a gente vai ver de Lego? Obviamente, nosso queridíssimo e amado segue linha, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas como a própria palavra diz, segue linha. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é de um robô nosso, tá? Que nós criamos, do meninas.com. Ele é muito mais do que um segue-linha, tanto é que você consegue apertar nele, dar botões. Ele vira fazendo um bip, dependendo se você apertar o botão que ele vá para um caminho errado, ele fala que está no caminho errado. Ele é bem mais complexo do que um segue-linha, mas o que a gente quer mostrar aqui é justamente este segue-linha para vocês entenderem mais ou menos como é que seria uma lógica para programar um segue-linha. Então, eu vou mostrar aqui o videozinho para vocês. Bom, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses sensorzinhos aqui vermelhos, aqui. Vocês vão perceber que toda vez que ele bate no preto, o robô ele se ajeita na trajetória. Bom, então é isso que a gente vai ter que pensar na lógica. Tá, como é que esse robô se ajeita nessa trajetória? Bom, então, como é que funciona essa lógica de programação? Então, quando a gente pensa no robô, a gente tem que pensar, tá, como é que eu sei que esse robô está indo reto? Que ele não está querendo virar? E a segunda quando é que eu sei que esse robô vai virar? Agora eu vou mostrar uma animação super high-tech aqui, alta tecnologia. Vocês vão ver aqui ele andando. Olha só. Bom, nesse primeiro exemplo, vocês verem que ele seguiu reto. E eu quero que vocês observem o padrão. Essas bolinhas vermelhas aqui, ó, vão ser os sensores, ok? Eu quero que vocês observem que os dois sensores estão no branco. Que os dois sensores estão ao mesmo tempo vendo branco. Ou seja, quando esses dois sensores estão vendo branco, ele está indo reto. Agora, novamente, a nossa animação aqui high-tech, que está demorando, mas... Bom, neste robô aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas um dos sensores está pegando na linha preta e o outro não. E aí agora a gente vai começar a observar se isso é um padrão e se tem como a gente fazer uma lógica a partir disso. Então, vamos lá. Mas, primeiramente, pensem aqui, ó. Beleza, eu quero fazer que esse robô gire. Como é que eu faço para esse robô virar numa curva? Bom, o meu lado direito está pegando aqui na linha preta, o meu lado esquerdo está aqui pegando nesse verde. Tá, eu quero que ele faça esse movimento, esse sentido horário aqui. Eu quero que ele vire para a direita. Então, o que eu faço? Eu pego a minha roda, o meu motor da roda direita e peço para ela ir para trás. E eu peço que a roda da minha esquerda vá para frente. Então, quando a minha roda da direita vai para trás e a minha roda da esquerda vai para frente, eu consigo fazer esse movimento horário no robô. Então, eu consigo fazer com que esse robô gire para a direita e ele consiga fazer esse movimento e fazer a curva.
E a mesma coisa acontece com o nosso esquerdo. Então, vocês veem aqui, ó, que o esquerdo, ele tá batendo na linha preta, e aí eu vou querer justamente que ele vire para a esquerda, né? Que a linha tá indo para a esquerda. Então, o que eu faço? Eu pego o meu motor direito e faço ele ir para frente, e pego o meu motor esquerdo e faço ele ir para trás. Então, aqui, direito para frente e esquerdo para trás. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas em curvas, isso só acontece em curvas bruscas? Eu consigo fazer isso numa curva mais menos brusca? Então, se eu pegar e trazer esse robô mais para cá, né? E vamos botar... Faz de conta que ele tá indo na linha reta, mas por algum motivo ele se entortou no meio do caminho. Não era uma curva, mas ele se entortou. Aqui vai ver a mesma coisa. Então, o meu motor, meu lado esquerdo tá aqui, ó, na linha preta. Então, eu vou querer que esse esquerdo vá para trás e que o direito vá para frente. Então, quando esse esquerdo vai para trás e o direito vai para frente, ele faz o movimento de voltar. E se vocês perceberem que, geralmente, quando ele vai fazer uma curva, um dos sensores está no preto. Então, nesse caso, quando eu quero ir para a esquerda, o meu sensor da esquerda está batendo no preto. Aqui, quando eu quero virar para a direita, o meu sensor da direita está batendo no preto. Então, a gente começou a ver padrão. E é a partir desse padrão que a gente vai montar a nossa lógica. Então, o sensor do lado direito viu preto e o esquerdo viu branco, ele vai virar para a direita. Então, ele vai fazer esse movimento. O meu sensor da esquerda viu preto e o meu sensor da direita viu branco, ele vai virar para a esquerda. A partir disso, a gente coloca na lógica de programação. Então, se sensor da direita igual a preto, se ele ver preto, e o sensor da esquerda ver branco, então meu motor da direita move para trás e o meu motor da esquerda move da frente, porque eu consigo fazer que ele gire para a direita. Se não, eu quero que ele gire para a esquerda. Então, o meu motor da direita move para frente e o meu motor da esquerda move para trás. Então, o que eu quis mostrar aqui é que a partir do momento que você pensa nessa lógica, antes de começar a digitar o seu código, e você começa a observar padrões para poder montar essa lógica, o seu trabalho fica muito mais fácil depois quando você vai realmente colocar isso em código. Então, por exemplo, na robótica é muito importante, não só na robótica, mas em outros mais não fazendo da robótica, é muito importante que vocês pensem na lógica bem bonitinha, para vocês terem muito menos trabalho e cometerem muito menos erros. Agora, vamos falar dessa linguagem maravilhosa, né, que muita gente eu sei que conhece, que ela é bastante famosa, que é o Python. O Lego, né, como a gente estava falando, quando você compra o Lego, que você tem um Lego, você programa ele numa língua que a gente chama de bloco, que ele chama de bloco. É uma linguagem muito simples, tanto é que é uma linguagem educacional, ela é linda, só que aqui, né, a gente é meio hardcore, né, a gente só quer dificultar as coisas. Então, quando a gente mexe com robô, geralmente com Lego, a gente coloca em Python, a gente mexe em Python. Inclusive, aquele robô que eu falei para vocês primeiro, que é o nosso, ele foi feito em Python. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar mais no Lego, tem muito mais coisas, né? Além disso, tanto é que eu esqueci até de falar aqui que, por exemplo, tá, Tamiris, e se os dois sensores estiverem vendo preto, o que acontece? Bom, isso vai depender do desafio do robô que você está fazendo. Pode ser que, por exemplo, no nosso robô do meninas.com, quando ele vê preto, é porque ele está numa encruzilhada. Então, ele para e fica esperando com que algum usuário aperte um botão. Então, vai depender muito do desafio. Aí, por exemplo, se vocês quiserem, depois eu posso dar uma aula só de Lego, mostrar como a gente fez em Python, programou em Python, e como é que ele segue tudo bonitinho. Beleza? Bom, mas voltando para Python. Python é uma linguagem linda, tanto é que vocês vão olhar para ela e vocês vão ver que ela é muito simples de ser lida. Você olha para ela e ela é mais intuitiva. Ela é mais limpa. E ela é bastante usada. Só que, obviamente, como existem os prós, existe o contra. E um dos problemas do Python é porque ele é uma linguagem muito lenta. Então, ele demora muito para ter uma resposta. Por isso que, por exemplo, em robôs, a gente evita usar o Python. Porque o Python, realmente, ele é mais lento. A resposta do robô fica menos rápida. Ela fica mais lenta. E, por exemplo, em robôs Open, que a gente chama, que é aquele robô que usa Drive, que usa Arduino, que a gente mexe mesmo com madeira, com roda, geralmente a gente usa muito C++, ou C, que é uma linguagem mais rápida.
Só que C e C++ também tem seu contra, ou seja, ela é um pouquinho mais complicada. Ela tem mais regrinha que o Python, por exemplo, não tem. E o Python também hoje em dia está sendo muito usado em ciências de dados, Big Data. Então, assim, o Python é uma linguagem muito importante para vocês saberem, principalmente no mercado de trabalho, e ela é maravilhosa. Bom, agora vamos começar a falar realmente da programação de Python. Assim, vamos começar com variável. Vamos fingir que a variável seja essa caixa aí que vocês estão vendo. E dentro dessa caixa, ela pode ter várias coisas dentro, concorda? Como, por exemplo, uma melancia. Só que aí, quando o computador vai olhar essa caixa, que é a variável, ele vai olhar e perguntar, tá, o que tem dentro dessa caixa? Bom, dentro dessa caixa pode ter números ou palavras. Quando o computador abre essa caixa, que abre essa variável e vê, tá, é um número, esse número ele pode ser tanto int, que é inteiro, que quer dizer 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ou um float, que a gente chama de ponto flutuante, que é aqueles números com vírgula, 0.3578, 1,254 e assim por diante. Então, o computador pegou a caixa, abriu a caixa, viu que era um número, pode ser int ou float. Agora, ele também pode ver, quando ele abre a caixa, que seja uma palavra. E se for uma palavra, pode ser tanto char como string. O que seria char? Char seria um caractere, ou seja, seria uma letra. Então, seria A, ou B, ou C. Então, ele abriria a caixa, teria ou A, ou B, ou só C. Agora, se ele abrir a caixa e for uma string, ele vai ver que essa string é um nome inteiro, como, por exemplo, melancia. Então, seria a palavra inteira melancia. Ou uma frase. Seria a string. Ok? Tudo bem? Bom, aqui eu vou dar um exemplo mais prático. Então, A é uma caixinha, certo? É a variável A. E dentro dessa caixa, a gente tem um número 3 dentro dela. Então, A recebe 3. A possui dentro dele o 3. B possui dentro dele o 4. E a soma possui dentro dela o A mais o B. Ou seja, o 3 mais o 4. Então, soma tem quanto? 7, não é isso? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o print. Então, vem cá. Pensa comigo. Vocês pensam numa folha de papel. Estão pensando na folha de papel? Agora pensem que eu estou escrevendo nessa folha de papel. Agora vamos fazer a comparação. Peguem essa folha de papel e finjam que ela seja a tela do computador. Então, a folha de papel, a tela do computador. E eu, que estou ali escrevendo, seja o print na tela do computador. Ou seja, o print ele vai escrever alguma informação na tela do computador. Então, quando a gente usa o print é porque a gente quer mostrar na tela alguma informação. Então, eu vou dar este exemplo aqui. A recebe 3, B recebe 4, soma recebe A mais B. E agora eu quero printar na minha tela, eu quero que ele mostre para mim a soma de A mais B é igual soma. Que, no caso, esse soma aqui seria essa variável, soma, certo? Então, aqui ele deve aparecer o quê? 7. Então, vamos testar? Rodar aqui o nosso programa e vamos ver se ele vai printar para a gente na tela o que a gente quer, que é soma de A mais B igual a soma. Aí, bom, aí ele printou para mim, a soma de A mais B é igual a soma. Poxa, não era isso que eu queria. Eu queria o quê? Que em vez de soma aparecesse o quê? O 7, a nossa variável. Então, o que acontece nesse caso aqui? Acontece que tudo que está dentro das aspas, dessas aspas que a gente tem, ele vai ser transformado numa string, vai ser transformado em frases, vai ser transformado em palavras. Então, a variável soma foi transformada numa palavra. Então, ela deixou de ser uma variável que tem algo dentro dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar isso, né? Porque a gente quer que apareça o que tem dentro da variável, o conteúdo da variável. Então, como é que a gente faz? A gente fecha essas aspas até onde a gente quer que seja a frase e a gente põe uma vírgula e põe a nossa variável. Então agora vamos rodar. Agora sim, agora ele apareceu 7, porque agora ele apareceu o conteúdo de soma. Ok? Agora vamos para o input. Do inglês, entrada. Agora eu quero, de novo, que vocês venham aqui comigo. Não, mentira, antes disso, eu vou antecipar uma pergunta. Vocês vão virar para mim e falar, tá bom, Tamires, eu quero que outra variável, eu não quero só que apareça essa variável, eu quero que apareça mais de uma variável. O que eu faço? Então, aí você pega
coloca um outro print. Por exemplo, a subtração de A menos B é igual e essa outra variável aqui. Aí você vai me perguntar, mas Tamires, eu não posso colocar tudo numa frase só? Então, gente, ó, vem cá. Olha aqui, ó, olha aqui no meu olho. Você deixa de ser precoce. Por quê? Essa aula aqui é justamente de primeiros passos. Então, a gente quer que vocês aprendam justamente este básico. Então, não inventem por enquanto, tá bom? Eu ainda não vi as perguntas de vocês, mas tentem tirar o mais importante, que é a ideia, ok? Bom, novamente, o input. Vamos lá comigo agora de novo. Vamos pensar. Imagine que vocês vão fazer um login, sabe? Entrar no Google, enfim, no YouTube, onde vocês quiserem. Quando você vai entrar no login, ele geralmente põe lá usuário, senha. E aí eles pedem para você entrar com algum valor externo, alguma informação. Então é isso que o input faz. O input, ele permite com que você digite algo no teclado, o computador pega essa informação e processa. Então ele vai receber o input e digite o primeiro número. Então, o número que eu digitar no meu teclado, ele vai ser salvo na variável A aqui, ok? A mesma coisa em B. Input, digite o segundo número. Então, o número que vocês pegarem aqui, que vocês digitarem no teclado, vai ser colocado na variável B. Vamos testar? Aqui, ó, o input, vamos rodar. Bom, aí, ó, como eu disse, ele vai pedir para que eu entre com algum número. Então, eu vou entrar aqui com o número externo, vou entrar com 10. Aí ele pede de novo, entre com o segundo número. Aí eu vou aqui, ó, vou entrar com 10. Aí, para minha bela surpresa, ele não somou, ele só me mostrou 10, 10. Então a soma de 10 mais 10 é 1010, né? Tá, tamo bem. Aí chega o ponto que a gente vira e fala, ok, a gente tem que lembrar que o robô ele é meio burro, o computador ele não é muito esperto. Então, o que acontece nesse caso? O robô, quando você digita algo no teclado, para o computador, você está digitando uma palavra, na verdade, para ele. Quando você está digitando algo, você está digitando uma palavra. Então, ele não vai encarar o seu 1, o seu 2, o seu 3 como um número que você faz operação. Para ele, é só apenas uma palavra, assim como A. A e 1, para ele, é a mesma coisa. É um char. Então, o que eu tenho que fazer, então, para o nosso computador entender que é um número e que ele tem que multiplicar esse número, então, somar esse número. O que a gente faz? Lembra lá atrás, quando eu estava falando de variável para vocês, que eu falei sobre um tal de int? Então, que o int é um número inteiro? Então, quando a gente vai colocar o input, a gente tem que dizer para o computador, a gente tem que forçar para o computador, falar assim, ó, isso que eu vou colocar aí no teclado agora é um inteiro, é um número. Então, quando eu digitar algo, vai ser um número. Então, agora eu vou botar para rodar e vamos ver se agora vai funcionar. Bom, colocar o 10 de novo. Colocar o 10 novamente. Aí agora sim, 10 mais 10 dá 20. Porque agora ele entende que o que eu coloquei no teclado é um número que pode fazer qualquer tipo de operação. Agora vamos para o condicional. Lembra novamente que eu falei que o computador é meio burro? Então, a gente tem que falar para ele como que ele deve seguir, para onde é que ele vai. E aí, por isso, a gente usa as condicionais. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo, quando mexe com o computador, lembra de algo como assim, 0, 1, verdadeiro, falso. Então, quando a gente fala de condicional, do que a gente chama de if, else ou se não, é assim, se um lado, ó, pensa aqui, ó, que este lado de cá, se esse lado ele é verdadeiro, necessariamente este outro lado tem que ser falso. Ou seja, se um lado é 1, o outro tem que ser 0. Se nesse caso aqui, se esse lado é falso, necessariamente esse tem que ser verdadeiro. Então, esse aqui seria 0, então esse aqui seria 1. Então, como é que a gente faria essa condição? Então, se estiver chovendo, eu preciso de um guarda-chuva. Agora, se não estiver chovendo, então, se estiver chovendo, eu preciso de guarda-chuva. Se não, eu não preciso levar o guarda-chuva. Então, ele é bem esse, vamos dizer, preto e branco. Se uma coisa acontece, a outra não vai acontecer. Então, quando você vai pensar nessa lógica do if else, você tem que pensar nisso. Aqui eu sei que depois a gente pode filosofar e pensar, mas aí o computador não é assim. A computação é um, é outro. Então, aqui, como eu havia falado para vocês, então o if, que é o se,
a gente vai dar para ele uma condição e ele vai executar um comando. E aí o else, que é o senão, vai executar outro comando caso esse if aqui seja falso. Aí vocês devem parar e se perguntar assim, tá, mas e se eu quiser dar mais de uma condição? No Python, a gente tem o que a gente chama de elif, que é a junção do if e do else, né? Aqui ó, é L e F. Bem didático mesmo. Então, esse elif aqui é quando a gente consegue colocar mais de uma condição no nosso problema. Então, vamos, por exemplo, né? Porque esse aqui é um pouco meio confuso mesmo. Aqui, eu vou pedir para o usuário entrar com alguma temperatura, certo? Então, vamos lá. Eu vou entrar, por exemplo, com 45 graus, certo? Aí, a primeira coisa que o programa vai começar a rodar, então ele vai vir aqui, ó. If temperatura é maior que 30, ou seja, ele vai ver. Temperatura, que é 45, que eu botei, 45 é maior que 30? Se for verdadeiro, ele vai executar o comando print quente demais, estamos no Piauí. Então, quando eu apertar Enter aqui, ele tem que entrar nessa condição e aparecer isso aqui na tela. Então, vamos lá? Aí, ó, aparece na tela. Quente demais, estamos no Piauí. Ou em Brasília também, né? Depende muito ultimamente. Agora, por exemplo, eu vou entrar com um valor que seja menor que 30. 20, por exemplo. Vou colocar 20 aqui. Então, se eu entro com um valor menor que 20, aqui no caso eu venho, ó. 20 é maior que 30? Ele vai falar não. Então, a gente vem pro else. Que então ele tem que printar para mim, estamos no Polo Norte. Então, vamos ver se ele vai printar isso? Estamos no Polo Norte. Então, o if else é basicamente isso. Se essa primeira entrada aqui for verdadeira, ele roda esse comando. Se essa primeira entrada aqui for falsa, ele vai rodar este comando aqui. Outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Olhem aqui para mim. Olhem para mim aqui agora não. Olhem para a tela. Tá vendo que entre o print e essa barra aqui, né, e o if, tem um espacinho? Então, o Python, ele é meio chato. Vocês vão ver que ele é realmente muito chato. Porque isso a gente chama na computação de indentação. Ou seja, este primeiro comando aqui tem que saber qual é o comando por exemplo, essa primeira condição aqui tem que saber qual é o comando dele, que é esse comando aqui de baixo. Então, para isso, eu não posso deixar ele na mesma linha. Então, por exemplo, eu não posso deixar o print aqui assim. Porque aí esse if aqui não vai entender que este próximo comando aqui está dentro dele. Então, para isso, a gente dá um tab para este if aqui saber que esse print está dentro dele, é um comando dele. E aí, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai dar um exercício para vocês lá na frente, na prática que a gente vai fazer com vocês. Aí, o código de vocês não vão compilar. Aí eu vou virar para vocês e falar, vocês fizeram a indentação certa? Aí vocês vão falar, não, por quê? Vai estar errada a indentação de vocês. Aí eu já tô avisando de agora para vocês prestarem atenção na indentação, tá bom? Não esqueçam da indentação, porque o Python, ele é muito chato. Se você não botar esse tab aqui quando tiver, por exemplo, 2 pontos, você não fizer as linhas certinhas dele, ele vai dar erro. E aí, vocês vão ver que eu vou falar isso de novo no final. E olha, quem errar a indentação de Python vai cair o dedo. Eu tô falando. Então tá. Bom, no elif eu vou pedir primeiro para vocês observarem a indentação novamente, tá? Deixa eu apagar esse aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo, ó, que o if, o elif e o else, eles têm até um tracinho aqui, ó, do lado deles, porque eles estão na mesma indentação, certo? Eles precisam realmente estar um debaixo do outro, que um intercala com o outro. E o print está com um espacinho, porque esse if, esse print pertence a esse if da frente. Este print pertence ao elif. E este print pertence ao else. Então, por isso, precisa desse espaço, tá? Bom, agora vamos para a parte legal, que é ver o programa rodar. Então, vamos lá. Vou fazer novamente. Bom, eu vou botar um valor acima de 30, tá? Vou botar 45. Aí ele vai começar aqui primeiro. Então, if 45 é maior que 30, é verdadeiro. Então, o que tem que aparecer? Quente demais, estamos no Piauí? Então, vamos lá. Quente demais, estamos no Piauí. Agora, eu vou colocar o número 25.
Então, nessa primeira condição, temperatura é maior que 30? Não. Então, ele vai pular para o ELIF. Aí ele vai ver, 25 é maior que 20? É, verdadeiro. Então, a gente vai printar na tela, ele tem que printar na tela, que a gente chama por aí printar, né? Mas a gente portuguesando os bagulho. Mas aí temperatura ambiente, estamos suave. Vamos ver? Temperatura ambiente, estamos suave. Agora, vamos colocar uma temperatura, por exemplo, 10. Então, de novo, if 10 é maior que 30? Não, então ele não vai printar isso. Aí ele vai vir para o próximo comando. 10 é maior que 20? Também não. Então, ele tem que printar o quê? Estamos no Polo Norte. Ele vai printar, estamos no Polo Norte. Então, o ELIF fez que a gente tivesse uma margem que maior que 30, estamos no Piauí. Entre 20 e 30, estamos suave, estamos no ambiente. E menores que 20, números menores do que 20, estamos no Polo Norte. Olá, agora a gente vai falar um pouquinho da linguagem C. Para essa aula, a gente decidiu trazer as duas linguagens, tanto o Python quanto o C. Então, antes de eu entrar em Python, ou em C, eu queria só falar um pouquinho da diferença delas, brevemente. Tem bem mais coisa, mas não cabe essa aula, a gente está explicando. Se a gente for parar para pensar em implementação, o Python ele vai ser mais simples, porque os comandos não são tão detalhados, não exigem tanto isso de você. Mas quando a gente fala de execução, o C ele vai ser mais rápido. De qualquer maneira, apesar de C não estar tão em alta quanto o Python, o C é muito bom para fins didáticos. Tanto que nos cursos de computação e algumas engenharias lá na UNB, a gente tem essa matéria, que ela é uma matéria introdutória à programação, e a gente usa C para fazer os programas e tudo mais. Então tá, falando um pouquinho aqui do C, contextualizando, ele foi criado lá em 1972. O objetivo dele foi desenvolver o Unix, um sistema operacional. Então a linguagem foi desenvolvida justamente para ser mais tranquilo a implementação desse sistema operacional. Por ser uma linguagem mais alto nível, que em poucas palavras seria uma linguagem que é mais perto da nossa, de maior compreensão. Ela é resultante de uma outra linguagem que já existia, chamada B, e em 1983 a linguagem C foi padronizada, porque ela surgiu com esse intuito, né, de desenvolver o Unix, mas ela foi sendo aplicada para outras coisas, foi ficando famosa, assim por dizer. Então tá, no lado direito aqui, vocês estão vendo, tem essa estrutura. Essa estrutura, ela é a estrutura básica do nosso programa em C. Se vocês não fizerem desse jeito, muito provavelmente vão ter um erro de compilação. Então, é essencial que tenha essas duas coisas. Ali em cima é a inclusão de bibliotecas. Essa biblioteca em especial, que está entre as setinhas, ela é muito necessária, porque sem ela a gente não consegue fazer umas coisas muito importantes, como ler número, pegar a entrada, né, que a pessoa vai digitar, e colocar alguma coisa na tela. São dois comandos essenciais que, se essa biblioteca não estiver inclusa, a gente não consegue. E, enfim, com o tempo, no decorrer dos slides, eu vou explicar melhor isso aí. E nessa segunda parte, nessa segunda parte é onde vai estar o seu programa. Ele tem que estar entre essas duas chaves e você precisa colocar do jeitinho que está aí. Inclusive esse return 0 embaixo, que também é outra coisa interessante que vai ficar para ser explicado na outra aula. Pode passar. Então tá, só revisando o que a Tamiri já falou, a gente tem as variáveis, né? Então assim, no programa a gente geralmente está trabalhando com valores e no decorrer do programa esses valores, eles são alterados. Então a gente precisa guardar eles em algum lugar para poder acessar depois e, enfim, fazer as modificações necessárias. Uma outra definição mais formal para a variável seria a posição de memória para conter um valor de um determinado tipo. Essa definição está num livro chamado Linguagem C, ele vai estar nas referências. E quem quiser saber mais de C, eu recomendo fortemente que veja esse livro. Ele é bem completo nesse quesito. E aqui do lado, a gente tem os tipos, né, dessas variáveis. Os tipos mais comuns vão ser apresentados nessa aula, os mais usados e os que a gente vai precisar para fazer a parte prática de hoje também. Então, ali tem o inteiro, né, tudo revisando o que a Tamir já falou, gente. E aí...
Tem isso aqui que é bem importante. Todos eles, vocês vão ver que tem esse modificador. Porque em C, a gente precisa usar isso aí na hora de dar certos comandos para que ele saiba qual tipo de variável a gente está trabalhando. Então, todos eles têm um, vocês podem ver aí. Parece que é muita coisa, eu sei, o C tem disso, mas se vocês praticarem, vai ficar fácil depois. Tá, reais, float e double. A diferença deles é que o double ele vai guardar valores maiores, então dependendo do seu programa, você vai precisar de um número que é maior, assim. Então, o uso do double vai ser melhor nesse caso. E por último, caracteres, né? Às vezes, no seu programa, você recebe uma letra, e aí, dependendo dessa letra, você vai fazer alguma coisa. Então, você vai precisar usar o char. E é importante, você só consegue guardar um caractere na variável char. Se você quiser, por exemplo, guardar bar, você vai precisar de duas variáveis de tipo char. Uma para guardar o B e uma para guardar o A. Oi, eu sou a Alice. Eu vou falar aqui um pouco dos operadores do C. Na linguagem C, nas linguagens em geral, temos vários operadores para que a gente possa fazer tanto operações quanto comparações, entre outros. Então, eu vou citar aqui os principais, se não todos. Enfim, aí temos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Vou começar falando dos aritméticos. Os operadores aritméticos são para quando a gente for fazer uma operação matemática mesmo, adição, subtração, divisão, multiplicação. Então, são esses operadores aqui. A divisão é feita, além da adição e subtração serem feitas pelos operadores normais que já utilizamos, a divisão é feita por essa barrinha, a multiplicação pelo asterisco e o módulo. O que é o módulo, Alice? Ele é o resto da divisão. Por exemplo, quando você vai fazer uma divisão, por exemplo, vai pegar um 5 dividido por 2, aí não vai ter o resto. Esse módulo ele vai pegar o resto dessa divisão, ok? Ele é muito utilizado para descobrir, por exemplo, números pares. Você pega o número, divide por 2. Se tiver um resto diferente de 0, é porque o quê? Ele é ímpar. Se o resto for igual a 0, ele é par. Então, tá aí uma boa utilização do módulo. Além disso, nos operadores aritméticos, temos o decremento e o incremento. Para que eles servem? O decremento geralmente é para subtrair um valor dessa variável dela mesma. Por exemplo, eu tenho uma variável que vale 10. Aí eu coloco, uma variável A igual a 10. Se eu coloco A menos menos, agora ela está valendo 9. E se eu incremento e ela vale 9, e eu coloco A mais mais, agora ela vale 10. Ok? Beleza. Agora falando dos operadores relacionais. Temos o maior que e o menor que é quando um número é maior ou menor que outro. O igual. Esse igual, gente, presta atenção. Tá vendo que ele é igual? Então, esse igual, ele é para comparação entre números. E o igual sozinho é para atribuição de valor. Por exemplo, quando você vai atribuir um valor, 12, a uma variável, você usa o igual sozinho. Se você vai comparar duas variáveis com dois valores diferentes ou iguais, você vai comparar eles, você usa o igual. Beleza? Aí temos o diferente também, para ver se um número é diferente que o outro. Temos o maior ou igual e o menor ou igual. Beleza? E por último, mas não menos importante, temos operadores lógicos. Temos operadores lógicos, são o e, o ou e o não. E então, beleza. O e é feito por esses dois e comercial juntos. E para que ele serve? Por exemplo, num condicional, como a Tamiris tinha mencionado antes. Se, por exemplo, você vai ver, esse número aqui, você vai verificar, ele é igual a 12? Se sim, beleza, ele é verdadeiro, né? Ele é igual a 12. Você está perguntando para ele, você é igual a 12? Se ele for igual a 12, isso aqui vai ser verdade, certo? Se esse aqui, por exemplo, aí você vai perguntar esse aqui, você é igual a 13? Se ele for, beleza. Aí você vai verificar, esse é igual a 12 e esse aqui é igual a 13? Se for verdade, vai passar no condicional. Se não, vai para o else, por exemplo.
ok? Então, o E só valida se os dois forem verdades. Já o OU, ele valida o quê? Se apenas um for verdade, se pelo menos um for verdade. Um ou dois, ou os dois, né? Por exemplo, se esse aqui já é verdade, ele já... beleza, esse aqui já é verdade, já passa. Ele não necessariamente precisa dos dois verdadeiros, ele precisa pelo menos de um, ok? E o não, ele é exatamente o contrário. Por exemplo, se eu pergunto, essa variável aqui, ela é igual a 12? Sim, ela é igual a 12. Se eu botar agora, então isso aqui é verdadeiro, certo? Se eu botar o não aqui na frente, que é esse pontinho de exclamação, agora ela vai ser o quê? Falsa. Ele troca o verdadeiro pelo falso e o falso pelo verdadeiro. Tá, retomando aqui agora, a gente precisa falar disso aqui, que é fundamental para o programa de vocês, que são os comandos printf e scanf. A gente vai tratar aqui como comando, mas na verdade são funções. A gente fala comando porque, se for explicar por que é uma função, aí entra em detalhes bem maiores. Mas, de qualquer forma, printf. Lá no Python, vocês viram que era só print, né? Mas aqui tem que ser escrito dessa forma que tá aí. E esse comando é utilizado quando você quer escrever alguma coisa na tela. Aí vocês lembram lá do que a Tamiris falou sobre a tela ser uma folha, né? Quando você quer passar uma mensagem, né? Mostrar uma mensagem na tela, você está usando esse comando aí. E aí no exemplozinho que tem embaixo, a gente tem uma variável, né? Nota, que já tem valor atribuído, e eu quero mostrar essa nota na tela. Então, eu coloco ali entre as aspas o que eu quero que apareça, e reparem que eu não estou colocando a variável nota aí, eu estou colocando o modificador, que eu falei uns slides atrás. Por quê? Eu estou querendo mostrar o inteiro. Então, preciso colocar o modificador do inteiro e eu vou fazer o link com qual dos inteiros eu quero mostrar depois da vírgula. Então, por isso que eu coloco nota ali. Isso vai valer para qualquer outro tipo de variável que a gente for usar. Agora é o comando de ler do teclado, né? O scanf. Eu estou pegando do teclado e aí tem uma diferença, se vocês verem ali. Eu declarei, né, a variável nota. Muito importante que vocês declarem antes de ler o teclado. Se vocês não declararem e dar o scanf direto, não vai ser possível. Mas ali a gente tem uma diferença do printf. Vocês estão vendo que tem um e comercial antes do nota? Eu preciso usar esse e comercial porque só assim eu consigo fazer a associação para qual variável eu quero que aquele valor vá. Toda uma questão de memória aí que também não dá para falar hoje, mas é importante usar o e-comercial, senão não vai ser possível, inclusive vai dar erro se vocês não usarem. Aí, juntando os dois comandos, do lado aqui direito a gente tem um código que faz justamente isso, pegar uma nota do teclado, né, você vai digitar um valor e mostrar depois o valor digitado. Então tem ali, né, digite o valor da nota, você vai digitar e depois ele vai te mostrar qual o valor que foi recebido. Ok. A Tamiris também já falou do condicional, né? Mas vamos ver como é que isso é no C. Trazendo esse exemplozinho aqui da esquerda, supondo que a gente queira ler uma nota, né? Igual lá no programa do slide anterior. Eu quero a partir da nota que eu receber, falar se a pessoa foi aprovada ou não. Mas o que eu preciso fazer para isso? Testar uma condição. Eu vou testar a condição de a nota ser maior ou igual a 5. Recebi a nota. A nota é maior ou igual a 5? Se sim, então o resultado é que a pessoa, né, aprovada. Mas se essa condição, quando testada, não for verdadeira, a pessoa foi reprovada. Aí eu vou mostrar ali qual que é o resultado dela. A implementação está aqui, mas a Alice ela vai mostrar para vocês como isso vai ficar em questão de entrada e saída. Antes disso, só um detalhe importante, que é nem todo if precisa de else. Ou seja, quando eu testo uma condição, se ela é verdadeira, eu faço alguma coisa. Mas nem sempre eu vou fazer alguma coisa se ela for falsa. Um exemplo é se eu pego um número e quero que esse número, no final do meu programa, ele seja par. Recebi um número. O que eu vou testar
esse número é par? Se ele não for par, eu vou somar 1. E aí tudo bem, agora ele é par. Mas se ele já for par, eu não vou fazer nada. Então, eu só vou mostrar o número, por exemplo. Então, esse é um exemplo em que você usou um if, mas você não precisou fazer nada, não precisou fazer nada no bloco else. Você não precisou de um bloco else, no caso. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer coisa vocês podem mandar aí no comentário, viu? Aqui eu estou utilizando uma plataforma de um ambiente de desenvolvimento, né, online mesmo, porque talvez nem todos teriam um ambiente já baixado no computador, né? Então, eu pensei nesse aqui para a gente deixar uma forma mais rápida e as pessoas não precisarem baixar. Ok, eu botei aqui linguagem C aqui em cima, se vocês definir, porque aqui aceita várias linguagens. Enfim, esse aqui era o exemplo lá da nota maior ou igual a 5. Então, beleza, eu vou explicar ele aqui. Primeiro, eu defini aqui o inteiro. Ele pode ser também um float, se for o caso, beleza? Ele pode ser um float, mas a gente decidiu botar um inteiro aqui por questões de ser mais fácil de trabalhar. Ok. Se a nota, a gente definiu, a gente vai receber a nota aqui. Se a nota for maior ou igual a 5 nesse if, eu vou printar aprovado. Se não, eu vou printar reprovado. Beleza? Então, agora a gente vai rodar aqui. E aqui vai aparecer um terminal para a gente botar os valores. Agora eu vou botar, por exemplo, eu recebi a nota de 8 pontos. Aí eu boto 8, aperto Enter e aparece escrito aprovado. Ok? Vou rodar de novo para caso reprovado. Quem sabe, tipo, eu fui muito mal numa prova e tirei 3. Eu, consequentemente, fui reprovado. E aparece aqui escrito reprovado. Beleza? É um exercício prático que eu tirei de uma plataforma do URI, Online Judge, que é uma plataforma onde tem questões a serem resolvidas com programação, onde você pode resolver com várias linguagens de programação, tanto C, C++, Python. Então, eu tirei de lá e a gente vai resolver aqui na prática para vocês verem como que é. Beleza? Ele pede para calcular a área do círculo, certo? E ele já dá a fórmula da área do círculo, que é π raio ao quadrado. E para considerar o número de π 3.1415,9, certo? Além disso, ele dá a entrada, como que ela vai ser feita. A entrada contém o valor de ponto flutuante, ou seja, ou float ou double. Mas ele fala de dupla precisão, ou seja, vai ser um double porque ele vai inserir valores grandes. Entendeu? Então, ele fala assim, no caso, a variável raio. Ele vai entrar com o valor de raio. Então, a gente vai ter que receber a variável raio, certo? E a saída vai ser apresentar a mensagem A igual, seguido pelo valor da variável área. Então, a gente vai calcular a área e vai receber o raio. O π, ele já deu, certo? Vou começar aqui declarando um double, variável, aí a variável área. Vou declarar π, que é igual o valor que ele falou, 3.14159. E então, também declarar a variável raio, ok? Agora, eu vou receber a variável raio. Então, eu vou fazer um scanf. Scanf. Não, gente, não esqueça do ponto e vírgula ao final da linha, por favor. Tipo, no C é estritamente importante esse ponto e vírgula no final da linha, senão ele não compila. Porque o ponto e vírgula, ele indica o final do comando, entendeu? Então, caso não tenha, ele tipo meio que vai ler e vai continuar lendo e não vai achar o final. Beleza? Então, escrevendo scanf, eu coloco aqui aspas duplas. Porcento, qual que é o que eu vou receber? É double. Então, eu vou receber um LF. LF, só citar que é porque seria long float. Seria um float maior. Mas eu não vou adentrar a isso, só comentando mesmo. Então, eu vou receber um LF, um double, e eu vou botar a variável que eu vou receber, que é o raio. Ok? Eu esqueci do E comercial.
E preciso do E comercial também. Beleza? Senão vai dar erro. Recebendo, agora eu vou calcular minha área. A área vai receber π vezes. Eu vou colocar entre parênteses, porque, por exemplo, no computador você tem que indicar o que vem primeiro e o que vem depois. Nesse caso, não precisaria, porque é tudo multiplicação. Mas caso aqui, nesse π fosse um mais, por exemplo, necessariamente precisaria de um parênteses aqui, porque senão ele não saberia o que vem primeiro, o que ele teria que multiplicar, o que ele teria que somar. Ele somaria, por exemplo, π, a próxima variável daqui, entendeu? Então, só em caso de boas práticas, tipo, caso fosse soma, teria que, tipo, necessariamente precisar desse parênteses. Então, eu vou colocar já para vocês irem se acostumando. Raio vezes raio, certo? Π vezes raio vezes raio. Raio vezes raio, por que, Alice? Porque a fórmula, como disse no enunciado, área é igual a π vezes raio ao quadrado. O que seria raio ao quadrado? É raio vezes raio, certo? Então, eu fiz isso. Eu multipliquei raio vezes raio. Beleza. Agora, eu tenho o valor de área. Já que eu tenho o valor de área, eu vou printar na tela, né? Do jeito que ele pediu. E como ele pediu? Ele pediu A igual ao valor, certo? E qual o valor aqui? É o porcento. Opa. A igual porcento LF. Aqui. E qual que é esse LF agora? É a área. Beleza. Acabou, Alice? Deveria ter acabado. Mas quando a gente for aqui, ele pede na saída, olha, com 4 casas após o ponto decimal. Ou seja, ele pede que, tipo, caso tenha várias casas decimais após a vírgula, para você cortar para só 4. Então, como faz isso, Alice? Eu vou ensinar aqui para vocês, tipo, ok, aqui no printf, tá vendo esse porcento LF? Depois do porcento, você vai pôr ponto. Quantas casas decimais você quer depois da vírgula? Nesse caso é 4. Caso quiséssemos, por exemplo, 2 casas, a gente colocaria 2. Nesse caso é 4, vamos colocar 4 aqui. Ok? Então, agora vamos compilar. Deu um erro. É porque eu botei print, não printf, é printf. Eu acho que é isso. Vamos lá. Agora foi. Agora vamos entrar com o valor. Um valor do raio. Vou pegar aqui um dos valores de exemplo de entrada, vou botar 2.00. Ok? 2.00. O que ele me responde? A igual 12.5664. Será que é certo? Sim. Olha só, exemplo de entrada 2.00. O exemplo de saída para essa entrada é 12.5664. Vamos testar então agora com 150 para ver se está certo mesmo. Não, vou testar com 100.64. Bora lá. Eu vou rodar de novo. 100.64. Deu esse valor aqui. Será que é o mesmo valor de lá? Bora ver. 31, 8, 19, 31, 03. Ok. É esse mesmo. É esse mesmo valor. Então, é assim que a gente fez. Lógico que tem várias outras formas de fazer. Essa não é a única forma certa, concreta. Tipo, essa aqui. Se você fez de outro jeito, é errado. Não. Na programação existem várias formas de fazer o mesmo problema. Beleza? Agora, a partir de agora, a gente vai continuar com alguns exercícios de Python. E depois traremos mais um exercício de C. Beleza? Eu sou a Bianca e eu vou mostrar para vocês dois exemplos de como usar o Python na prática. O primeiro exemplo será fazendo uma calculadora de média aritmética simples. Peraí, não se assuste, o nome parece ser complexo e grande, mas não é tanta coisa assim, não é um bicho de 7 cabeças, não. A média aritmética é a soma de vários valores e dividido pelo total deles. Ou seja, o resultado dessa divisão equivale a um valor médio entre todos os valores. Então, onde eu posso usar a calculadora de média aritmética? Onde eu posso usar a média aritmética simples? Nesse exemplo, eu quis trazer a média aritmética simples para fazer o cálculo
do ano letivo de alguma matéria, de alguma disciplina, já que precisamos desse resultado para saber se passamos ou não. E no final, vocês poderão escolher alguma coisa que precise, vocês vão ter que criar algum programa usando a média. Agora eu vou ler aqui para vocês o exemplo. Opa! Agora eu vou ler o exemplo para vocês. Nazaré estava com dúvidas sobre a sua nota final de geografia. No primeiro bimestre, ela tirou 7. No segundo bimestre, ela tirou 8. No terceiro, tirou também 8. E no quarto, ela tirou 10. Para calcularmos a sua nota final, precisamos usar a média aritmética simples. Usando seus conhecimentos, crie uma calculadora para ajudar a Nazaré. E aí, gente, bora ajudar a Nazaré? Para esse programinha, nós iremos precisar de 5 variáveis. 5 variáveis e uma função. A primeira variável, eu vou dar o nome de N1, que ela será a nossa nota do primeiro bimestre. Para a gente fazer, então, que apareça, para a pessoa colocar, nós vamos colocar o float, que seria o quê? Um número decimal. Ele pode ter um número que tenha vírgula. Então, a gente vai precisar do float. Logo após de colocar o float, nós iremos abrir parênteses e colocar o input. Input seria para, logo quando você apertar para rodar o seu programa, que apareça o nosso código. Aí nós iremos abrir de novo o parênteses e agora nós iremos escrever, no caso digitar, o que queremos que apareça realmente. Que seria o quê? A nota do primeiro bimestre. 2 pontinhos e damos um espacinho para ser onde a pessoa possa colocar. Agora nós vamos para a nossa segunda variável, que será a mesma coisa. Float para o nosso resultado, input para a nossa entrada, tudo entre aspas, tá bom? O que você quer que apareça tem que estar em aspas. Segundo bimestre, 2 pontinhos. Agora bora para o outro. Como vocês podem ver, a gente não vai precisar utilizar o ponto vírgula, tá bom? Essa é uma parte boa do Python. Usar a mesma coisa. E agora, Bianca, o que eu vou fazer? Agora nós iremos colocar a nossa média. O que a nossa média terá que fazer? Eu vou colocar a nossa média com acento. Preste atenção nisso, porque no final você vai precisar colocar a mesma coisa que você colocou aqui nessa variável. Então, média seria o quê? Seria a soma do N1 mais N2 mais N3 mais N4. Isso tudo dividido por 4, já que são 4 variáveis de bimestre. Mas, gente, preste atenção. Se você for rodar seu programa logo assim, vai dar erro. Porque, temos a divisão. E se tiver divisão assim, sem nada, vai fazer o quê? Primeira divisão, né? Então, a gente tem que colocar entre parênteses a soma. Bem assim, bem simples. Agora, a gente vai usar a nossa função de print. No caso, será nosso resultado. Abrimos os parênteses, abrimos as aspas e vamos escrever o que queremos que apareça no final. Então, a média do seu ano letivo é igual. E eu vou colocar 2 pontinhos. Vocês podem escrever o que vocês quiserem. Então, eu quero que aqui apareça o valor da minha média, correto? Mas, se eu escrever aqui, se eu digitar média, não vai aparecer a nossa variável, vai ser somente uma palavra. Então, para que apareça o valor da média, nós temos que colocar uma vírgula após as aspas e escrever média. Como eu coloquei acento no primeiro, eu tenho que colocar acento aqui também. Bom, o nosso programa já está feito, agora é só apertar aqui para rodar. 7 no primeiro bimestre. Ela tirou 8 no segundo. 8 no terceiro. E, por fim, ela tirou um lindo 10. Então, a nota, a média final da Nazaré será de 8,25. Bom, agora eu vou para o segundo exemplo. A conversão de medidas é importante para resolver questões de matemática.
assim como de física. Quando o problema apresenta diferentes unidades de medida, a conversão é necessária para solucionar a questão. Para facilitar, iremos tomar como base a unidade de comprimento metro, mas vocês vão poder usar depois litro, grama, vocês vão poder escolher a sua unidade. Aqui, do lado direito, nós temos um exemplo de um conversor de medidas de metro, e ele está bem completo. Seria de metro para todos esses. Aqui, no seu lado esquerdo, nós temos uma tabelinha que eu vou falar. Na tabelinha temos o quê? Temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aqui está mostrando o que temos que fazer para converter. Então, se eu quero converter de quilômetro para hectômetro, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu quero converter de quilômetro para metro, eu tenho o quê? Que multiplicar por 1000, entendeu? E você tendo essa base aqui, você tendo essa tabelinha, você consegue fazer qualquer coisa. Agora, bora para a nossa querida questão. Bom, Leila. Bora ajudar a Leila, gente. Leila estava assistindo um filme de corrida, mas achou estranho o fato de que eles estavam falando a distância em centímetros. O valor total da pista de corrida era de 7.864 centímetros. Logo surgiu a dúvida de quanto que seria o valor da pista em metros. Ajude Leila a criar um conversor de centímetros para metros. Então, a primeira variável será a medida, que no caso seria o centímetro. Novamente, iremos colocar o float, porque o resultado pode ser um número decimal. Input, que é o que queremos que apareça a nossa entrada. Iremos colocar agora as aspas, que é o que nós queremos que realmente apareça de entrada. O que eu vou querer que apareça será uma distância em centímetro. Então, eu quero que assim quando roda o programa, apareça isso. Ó, falando de novo, como é Python, então a gente não precisa colocar ponto e vírgula. Agora, a segunda variável será o metros. Então, para a gente converter centímetro para metro, seria o quê? Medida, que seria o centímetro, nós teremos que dividir por 100. Muito simples. Então, para a gente transformar centímetro em metro, nós teremos que dividir por 100. Agora que nós já falamos a variável do metro, agora vamos colocar o nosso resultado. Print, abre aspas e colocamos o que queremos que apareça no final. No caso, eu quero que apareça sua medida em metros é de... E eu não quero colocar 2 pontos, quero deixar assim mesmo. E como eu estava falando, eu quero que apareça aqui o valor em metros, correto? Para que eu queira que apareça, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, e aí sim eu coloco M. Bora ver se está funcionando? Bom, o total, bora mostrar aqui. O total que ela falou, que era da pista de corrida, era de 7.867. 7.867. Opa. Não, 64, foi mal. 7.864. Agora a gente aperta no Enter. E pronto. Sua medida em metros é de 78,64. Muito simples, correto, gente? Olhem só. Aqui no GBD, aqui do lado, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, tem escrito Language. E tem um Select aqui do lado. Tá? Aqui vocês conseguem C, C++, Java, Python. Então, quando vocês forem fazer o exercício em C, vocês apertem C aqui, ok? Aí, por exemplo, eu quero rodar esse comando aqui que já tá aqui. Eu aperto nesse botãozinho aqui em cima, Run, que ele vai compilar o programa e vai mostrar aqui, ok? Agora, se vocês quiserem que seja em Python, aí vocês trocam aqui para Python e escreve o comando em Python, né? Aqui eu vou resolver ela em Python. Aí, tá, vamos resolver. Primeiro a gente vai ter que ler 4 valores inteiros e a gente vai comparar eles para ver qual que é maior e se for aceito ou se eles vão ser valores aceitos ou não. A gente vai ler 4 valores, né? Um valor A. E como a gente vai ler ele a gente vai ter que escrever ele e é um valor inteiro, então
A, int, input, e aqui coloque o valor de A. Espaço. Agora o valor de B. B é um valor inteiro. Como ele vai ler, tem que ser input. E o que eu estou escrevendo aqui entre as aspas, podem ser simples ou duplas, fica a critério de vocês. Vocês colocam o que quiserem, tá? Então, coloque o valor de B. Isso aqui é bem... espaço aqui. Temos C. Também um inteiro. Aqui a gente vai ler os valores. E agora a gente vai ter que comparar o valor de... Eita, calma. A gente vai comparar o valor de B e de C, se B for maior do que C. Então, vamos lá. If, que é o se, o B for maior, calma, que C. Aí tem várias maneiras de fazer essa questão. A gente pode usar aqueles operadores lógicos, que foi falado em C, mas eu não sei se foi falado em Python. Que é colocar, se B for maior do que C, e aqui o I é o AND, e o quê? Qual que é a outra? E D for maior do que A. E D for maior do que A. 2 pontos. Se isso acontecer, a gente vai printar o que a gente vai printar? Valores aceitos. Se isso aqui não for verdade, else, 2 pontos, a gente vai printar valores não aceitos. Tem outra maneira de fazer também. Vamos só rodar aqui para ver se deu certo. O valor era 6, 7, 8 e 9. Valores não aceitos, tá certo? Certinho. Outra forma de fazer isso, que a gente seria usar um if dentro do if. Aí ficaria assim, ó. Se o... Eita, aceito. Se o B for maior do que o C, aí ele vai entrar em um outro if. If, e eu nunca lembro, e o D for maior do que o A, aí aqui a gente tem que dar um tab, print valores, vai ter que pintar os valores aceitos. É a mesma coisa, D é maior do que A. É uma maneira diferente de fazer, mas que vai dar o mesmo resultado. 6, 7, 8, 9. Valores não aceitos. Existem mais de uma maneira de resolver um problema, e só porque a sua foi diferente da minha não quer dizer que seja errada, só quer dizer que foi diferente. E dando o mesmo resultado, tá tudo certo. Alguém falou que estava com dificuldade no if. A questão do Python é que a Tamires explicou, ele é bem chatinho na parte da indentação. O que é isso? Esses espacinhos aqui, ó, que tem que ser uns espacinhos bem certinhos. Aqui, como eu coloquei um if dentro do outro, tem que ter esse espaço, esse aqui. E aqui embaixo, esse print está dentro dos ifs. Então, ele tem que estar dentro desse if que está dentro do outro. Tenta ver se os espaços estão certinhos aí. Primeiro de tudo, a gente vai declarar nossas variáveis. Não esquecer do ponto e vírgula. Agora, eu preciso pegá-las do teclado. Então, modificadores. E agora eu faço a associação. Se eu não fizer isso, aliás, esquecendo uma coisa importante, olha só. Ser comercial aqui, se não tiver, não vai rodar. Então, eu coloquei aqui, né? Antes de dar o scanf, eu preciso declarar as variáveis. Declarei? Beleza. Agora eu vou para o meu condicional. Como a Ana Júlia falou, tem 2 maneiras de fazer. Eu posso colocar um if dentro do outro, né? Porque se passou nessa condição, deixa eu testar essa. Basicamente é isso. Ou eu posso fazer uma condição maior. Eu vou fazer dos 2 jeitos também. Então, if B maior que C e D maior que A, printf valores aceitos. É isso? Valores aceitos?
Tava vendo o chat aqui. Ok. Se não, valores. Opa. Valores não aceitos. Aí, Valores não aceitos. agora, se eu tentar o outro, que era... 3, 2, 2,6. 2,3, 2,6, é isso. isso. Valeu, é porque travou tudo aqui. Aí foi. Tá, então como eu faço da outra forma? Assim, esse else continua, por quê? Se não passar na primeira condição, nem vai entrar, já não é aceito. Mas aí eu coloco aqui, if D maior que A, beleza. Agora, eu preciso ter um else aqui. Por quê? Porque ele já não vai entrar nesse else, porque entrou nesse if. Mas se B for maior que C, mas D não for maior que A, eu preciso ter aqui também um não aceito. 2, 3. A gente pode fazer um if só, que é maior, ou a gente pode fazer 2 ifs, só que aí a gente aumenta isso aqui de linha, né? Que não é muito legal. Porém, essa questão, na verdade, ela foi adaptada. Ela tinha outros condicionais, além disso, de B ser maior que C e D ser maior que A, mas aí a gente adaptou para ficar mais tranquilo de todo mundo tá fazendo. Galera, então é isso. Muito, muito obrigado por vocês terem visto a nossa live. A gente fez ela com todo carinho, justamente para vocês, meninas, do projeto, né, do ensino médio. A nossa intenção era que vocês pudessem aprender um pouquinho mais de programação em si, a lógica mesmo. Então é isso.